Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 805, 70 vezes 7 até o fim e minguando até 885 dias. 27 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é muito importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 805, 70 vezes 7 até o fim, com esse título Armagedon, Batalha Final, certo? E o subtítulo A Direita do Corpo. Eu estava eu comecei a fazer, adicionar esse título logo no início do título, né? Porque eu quero deixar isso bem dividido para que vocês possam entender o que que é a direita. Estou falando agora da direita, certo? Dando uma especificação daquilo que é a direita. Depois nós vamos falar daquilo que é a esquerda, entrando no sistema político, religião, né? E várias outras coisas que tem dentro da sociedade representando a esquerda. A direita, elas são coisas comuns e a esquerda, elas representa esse poder público, né, de uma certa forma, uma movimento daquilo que explica diretamente o poder público diretamente, certo? Tudo aquilo que explica o poder público vai explicar a esquerda, certo? E aqui eu fiz um gráfico aqui para que a gente possa entender desse gráfico. Eu coloquei palavra aqui, a vida aqui, o corpo aqui e coloquei o fruto aqui separado, certo? Essa aqui é a forma de ser e essa aqui é a forma de ter. O corpo emocional vai ficar bem dividido neste meio, bem dividido, certo? Com a forma de ter, ele vai usar esse corpo emocional e o fruto do corpo emocional com a forma de ter. Mas o corpo emocional vai ficar dividido entre a forma de ser, o que que poderia ser e não é, a direita, né, a forma de ser, e o corpo emocional e o fruto vai ficar na esquerda, representando a forma de ter. Faz essa análise para que você possa fazer uma percepção e compreender aquilo que é direita e aquilo que é esquerda. É muito importante vocês trabalhar essa postura em vossas consciências, usando essas expressões para que você possa conectar alguma coisa, para que você possa entender tudo aquilo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Esse preto aqui, a gente, esse sinal preto dando para dentro representa uma inconsciência negada, um ato consciente que volta, né, que faz a volta da esquerda para a direita, e o preto dando para fora é os atos inconscientes. Os atos inconscientes, eles ficam na postura né, da forma comum, né, e pedindo alguma coisa resolutiva. Na verdade, eles exigem sexo e dinheiro dentro da sociedade, eles usam somente a forma de ter. E fica muito negado, né, fazendo essa postura uma ideia comum, de uma necessidade comum para que você possa relacionar isso ao poder público, que o poder público ele vem representando a esquerda, vem representando a religião, vem representando política, vem representando até mesmo os patrão faz uma mediação sobre aquilo que é comum, isso vai ficar bem claro na nossa consciência, ok? Então eu estou usando esse subtítulo para especificar, certo? Junto com esse título, Armagedon, a batalha final, e bom, estamos na parte 5,
à direita do corpo, explicando o que que é a direita do corpo, ok? Depois nós vamos para outra parte explicando a esquerda do corpo, certo? Entendendo que a direita vai explicar, a esquerda vai explicar os frutos, né? O fruto é uma ideia espiritual daquilo que está produzindo, e a esquerda ela poderia ser a forma de ser, mas eles vão usar os seus corpos emocionais para se ter coisa a qualquer custo dentro da sociedade e vai fazer essa confusão dentro da sociedade. Um na forma de ser, né, e invertendo para se ter coisa a qualquer custo, e o outro representando o poder pública, a esquerda representando o poder público. Faz essas análises, entendendo que depois do corpo emocional nós temos um fruto do corpo, e geralmente esse fruto do corpo, hoje em dia, ele gera muita complexidade por causa dessas posturas eh, que temos dentro da sociedade, usando a sociedade comum junto àquilo que nós podemos entender que é poder público, certo? Poder público, aonde tem dois ou mais pessoas, representa poder público. Isso, religião, né, patrão, até mesmo patrão, política, né, e qualquer outras coisas que representa de mais de duas pessoas, representa o poder público, ok? Entenda isso. E o poder público, geralmente, ele representa os nossos frutos espirituais, daquilo que nós produzimos com nossos corpos emocionais. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este. Deixo também um blog que antecipe a este. A abertura, né, deste título, né, Armagedon, a batalha final, né, e a abertura do subtítulo, né, e uma referência do subtítulo. Eu ia colocar uma referência do título, mas eu não estou fazendo um título em específico, eu resolvi, igual estou tendo dito, classificar essas aberturas com direita, né, com a direita do corpo e a esquerda do corpo, né? Colocando aqui a direita do corpo e a esquerda do corpo. Aqui nós temos uma centraliza, os nossos corpos emocionais, ele explica o fruto de Deus e nossos atos representa os frutos dos corpos, ok? Entenda isso, faz essa percepção para que vocês não fiquem com dúvida. Então, na referência, nós damos abertura na descrição do vídeo, nós temos, então, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, certo? E depois eu deixo uma playlist do YouTube Music, e depois eu deixo, né, depois do subtítulo, eu também deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Faça essa percepção, trabalhe essa descrição desse vídeo para que vocês possam estar entendendo tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por vocês mesmos e deixem de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo, certo? E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os corpos comerem. Porém, e se o seu julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, ou seja, com o jugo que me julgar, será os vossos jugos. O jugo é este, que vós tornarão comidas de leões e defenderá o sistema capitalista com as forças das suas mãos, um peso por uma medida e não danifique o corpo, sendo o peso representa a força do corpo e a medida é a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede estas forças expressivas. O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim. Promessa, traição, mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com a pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim?
Eu estou usando esses contextos para que a gente possa dar deixa as nossas consciências abertas para que a gente possa tratar de coisas que vai ser dito dentro deste blog diário, deixando uma ideia de vocês estar podendo flexionar as suas consciências para que você possa entender o que é a direita do corpo e o que é a esquerda do corpo, certo? Sempre trazendo informação importante. Não deixe de estar acompanhando os blogs diários para que você possa estar fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada. Vamos fazer a expressão livre deste contexto. Eu tenho por hábito fazer a leitura de parte de um contexto e depois vir com a expressão livre. A expressão livre explica tudo aquilo que tenha nas suas Bíblias significativa e junto com aquilo que tenha dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela representa 8 elementos da espiritualidade de Deus, representando astronomia, astrologia, os movimentos dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, gastronomia, certo? Eu faço a leitura do contexto e faço a expressão livre sobre aquilo que o contexto está dizendo, fazendo uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus em Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos então fazer a leitura deste contexto para que a gente possa fazer a expressão livre. Vamos fazer a leitura. O movimento para a esquerda vai explicar o corpo expressivo diretamente e o movimento para a direita vai explicar o corpo emocional diretamente. E isto sim, explicando a sua forma de ter. Corpo emocional é expressivo, corpo emocional e expressão desta emoção, ou seja, direita e esquerda, mulher e marido. E isto sim, ideologicamente falando, pois quando se tratando de ideologia, os dois vai ser a forma de ter, explicando o corpo emocional com o seu ato feminista e o corpo expressivo com o seu ato machista. Todos os dois ideais são ideológicos na sua forma de ter. Isto explica a natureza humana. Isto explica que a natureza humana tem 4 elementos da espiritualidade, explicando palavra, vida e corpo. O estado consciente do corpo vai explicar o fruto diretamente, sendo o corpo é o fruto, sendo o corpo e o fruto deste corpo serão a sua forma de ter. A palavra e a vida é a forma de ser. A forma de ser é um estado consciente da vida, e a forma de ter é o estado consciente do corpo. O estado consciente do corpo explica o fruto diretamente. Estes 4 elementos vão explicar o corpo emocional diretamente, sendo o estado consciente do corpo vai explicar o fruto, e isto fica fora, sendo apenas coisas expostas para o tempo ou para a sociedade ou para um relacionamento corpo a corpo. Cada um destes terá a sua forma de relacionar. O espaço explica o pensamento explica o estado consciente do corpo. O estado consciente se divide em 2 entendimentos: estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. Este ideal neutraliza o corpo emocional diretamente para que a emoção deste corpo não se torne uma objeção. Isto forma uma igualdade ao relacionar o corpo de outro. E para que este estado emocional do corpo não faça objeção contra outro corpo, e o que nesta causa, esta objeção vai se transformar em objeção pessoal, oposto de outro corpo emocional. Isto explica que, para que o relacionamento dê certo, eu tenho por obrigação estabilizar o ato emotivo do corpo, e conhecendo e fazendo conhecer que este é o sentimento único e que represente a vida de cada consciência habitada. Vamos então fazer a expressão livre, né, deste blog diário e vamos entender particularidade sobre aquilo que nós podemos fazer uma mediação sobre aquilo que é a formação de Deus e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos para a expressão livre. O movimento para a esquerda vai explicar o corpo expressivo diretamente e o movimento para a direita vai explicar o corpo emocional diretamente, certo? Então,
nós podemos ver aqui no quadro que o corpo emocional é uma centraliza de tudo que nós entendemos do tempo, de tudo que nós entendemos do nosso ser, né? Nosso ser. O nosso ser é ele que dá um movimento para o corpo, dá uma ação para o corpo, certo? A nossa palavra, a nossa vida, ele que sustenta esse corpo emocional, mas ele é uma centraliza porque ele está à vista de todos os corpos, certo? Então, no movimento para a esquerda, né, explica aquilo que nós poderíamos ser, mas hoje nós não somos, nós usamos ela para se ter coisa a qualquer custo, e o fruto ele fica fora dos nossos corpos, dentro da sociedade, certo? Então, o movimento da esquerda vai explicar o corpo expressivo, o movimento para a esquerda vai explicar o corpo expressivo, somente o fruto, o movimento para a esquerda vai explicar apenas o fruto, certo? E o movimento para a direita vai explicar o corpo emocional diretamente, certo? O movimento, a sua forma de ser, né? Que hoje em dia não tem forma de ser. Tudo representa ideologia, e dessa ideologia é a sustentabilidade da Guerra Fria. Isto sim, explicando a forma de ser, né? Vamos lá de novo. O movimento para a esquerda vai explicar o corpo expressivo diretamente e o movimento para a direita vai explicar o corpo emocional diretamente. Isto sim, explicando a sua forma de ter, né? A sua forma de ter. É o corpo emocional, o corpo emocional e expressão deste corpo, né? Isto explica a sua forma de ter, corpo emocional e expressão deste corpo, né? É uma forma de ter, usando seus corpos emocionais. O que que eu quero que vocês entendam? Eu estou dividindo essa ideia sempre em três partes. Por exemplo, o corpo, a nossa direita, o que temos é apenas uma consciência da vida. E o que tem na esquerda é uma consciência do fruto deste corpo. Aí então, dois para a forma de ser e dois para a forma de ter. Porém, quando nós estamos na Guerra Fria, esse corpo vai ficar dividido entre o fruto, entre o corpo e o fruto. Então aqui na esquerda nós vamos ter o fruto e daí, de dentro para cá vai representar tudo a nossa forma de ter. Que nós não vamos ter forma de ter, nós não vamos ter forma de ser, e sim uma forma de ter relacionando sexo e dinheiro, certo? Esses três elementos vai ficar junto e esses dois vai ficar junto na forma de ter. Sendo esses dois corpo e fruto, do corpo, ele é normal se a gente entender ele na forma de ter, certo? Quando a gente nós entendemos a nossa forma de ser, ele fica um fruto bom. Ou seja, direita e esquerda, né? Mulher e marido, né? Mulher de um lado, né? Representando os atos emocionais, e marido do outro lado, representando o ato capitalista, né? Não é à toa que as mulheres hoje elas escolhem o homem que tem muito dinheiro, né? Porque elas usam a sua forma de ter, usando essa ideia do sistema capitalista, ajudando a sustentar esse sistema, ok? Entenda isso. Ou seja, a direita e a esquerda, mulher e marido, isto sim, ideologicamente falando, pois quando se tratando de ideologia, os dois vai ser uma forma de ter, né? Explicando o corpo emocional com o seu ato feminista, né? Aqui nós já está dando ideia do corpo emocional com ato feminista e o corpo expressivo com ato machismo, né? Geralmente, esse ato machismo, quando ele representa os poderes públicos, ele representa política, religião. Quando representa um casamento conjugal, vai representar o domínio que o marido tem sobre a sua esposa, certo? E que hoje é bem isso, né? Mas eu acredito que isso está mudando, as pessoas estão tomando consciência, certo? Entenda isso. Vamos entender essas particularidades. Tudo dentro da sociedade, é só vocês fazerem as suas observações e vai entender tudo que está sendo dito. Então, quando se tratando de ideologia, os dois vai ser a forma de ter, explicando o corpo emocional com o seu ato feminista e o corpo expressivo com o seu ato machista, certo? De um lado direito, feminista, né? E o lado esquerdo, machista, ok? Todos, todos os dois ideais são ideológicos na sua forma de ter, né? Todos os dois ideais são Todos os dois ideais são ideológicos nas suas formas de ter, ok? Isto explica que a natureza humana tem quatro elementos da espiritualidade, explicando a palavra, a vida e o corpo, certo? Então, nós entenda que
nós, seres humanos, nós temos a palavra, a vida e o corpo emocional. Nós temos essas três, e o fruto fica separado, porque o fruto é aquilo que nós aprendemos com a sociedade, aquilo que tem dentro da sociedade, ele está bem fora de nossos corpos emocionais, e ele está bem fora, certo? Então, depois o corpo emocional é uma centraliza da esquerda e uma centraliza da esquerda. É uma centraliza do ato inconsciente e uma centraliza do ato consciente. O ato consciente vem representando o sistema capitalista hoje para uma guerra fria, para dar um confronto sobre uma guerra, um confronto sobre os atos inconscientes e os atos conscientes, certo? Entenda isso. Então, isto explica que a natureza humana tem quatro elementos da espiritualidade, explicando a palavra, a vida e o corpo. Estou dando essa ideia, colocando o corpo como a centraliza, para que a gente possa fazer a percepção de tudo que a gente possa conhecer deste blog diário, relacionando bem as nossas consciências, para a gente entender as particularidades desses quatro elementos, para que a gente possa entender as suas repartições e como relacionar ele diretamente. Vamos fazer uma revisão aqui, né? Nós temos o Espírito de Deus, desse Espírito nós transformamos em palavra, dessa palavra nós damos uma consciência para a vida, e dessa vida nós damos uma relatividade com o nosso corpo que está no tempo, e nós geramos um fruto bom aqui. Seria dessa forma, né? Mas como a gente não tem guerra fria, nós dividimos a nossa forma de ser com dois elementos, palavra e a vida, e a nossa forma de ter corpo e fruto desse corpo, né, com esses dois elementos. Aí, para vocês entenderem, nada disso vai ficar dividido, porque o que nós temos aqui no ato consciente é apenas o fruto, e esse fruto é uma espiritualidade. Então, esse corpo emocional vai ficar bem dividido sobre a forma de ser e a forma de ter, e que determinada situação, hoje, por exemplo, na Guerra Fria, esse corpo emocional, ele representa a forma de ter. Todos eles usam o corpo expressivo, seja ato consciente ou ato inconsciente, para fazer guerra dentro da sociedade, para sustentar a Guerra Fria. Os atos conscientes, ele vem pela esquerda, por um corpo expressivo, pelo poder público mesmo, representando religião, política, certo? E os atos inconscientes, ele vem representando as suas individualidades, nas suas formas de ter coisa a qualquer custo. Entenda isso. Então vamos entender mais sobre isso. Olha, o estado consciente do corpo vai explicar o fruto diretamente, né? O estado consciente do corpo vai explicar o fruto diretamente. Ele vai ficar na esquerda do corpo, certo? Entenda isso. Sendo o corpo e fruto deste corpo serão a sua forma de ter, né? Então, olha só que interessante. O estado consciente do corpo vai explicar o fruto diretamente, sendo o corpo e o fruto deste corpo serão a sua forma de ter. Ambos serão sua forma de ter. Agora, a palavra da vida é a forma de ser, né? Ela está no nosso interior. O que eu quero que vocês entendam aqui? Vamos lá, vamos fazer uma expressão para você entender isso. Deus tem uma espada de dois gumes, né? Uma que corta para a direita e outra que corta para a esquerda. Essa espada, ela é totalmente espiritual, ela não explica os nossos corpos emocionais, ela não explica, ou ela explica o nosso corpo expressivo, né, no fruto, ou ela explica um estado consciente da vida no nosso interior. Quando ela explica o estado consciente da vida no nosso interior, ela vai explicar quem nós somos, que nós somos um espírito vivificado por Deus e que nós damos a realidade para esse nosso corpo, e o nosso fruto fica bom. Porém, como não tem nada disso, a nossa forma de ter, nós pega o nosso corpo emocional, usando palavra e a vida, e o corpo transforma isso tudo em treva, e nós vamos fazer uma ideia de ter coisa a qualquer custo dentro da sociedade, usando o sexo e o dinheiro. E aqui do outro lado da esquerda do fruto está posicionado aqui os atos conscientes, que muitos deles são representando o poder público, e esses frutos e esses corpos expressivos, ele vai contra a forma de ter de outros corpos. Ou seja, o comunista fruto oposto do capitalista, e o capitalista fruto oposto do comunismo.
aqui nós temos um fruto que representa o capitalista, né, a forma de ter, o capitalista, e nós temos um fruto aqui que poderia representar a forma de ser, mas ambos vão ficar oposto um do outro, se travando guerra sobre essa ideia, ok? Entenda isso. Então, no interior, nós poderia ter essa palavra da vida, mas nós tomamos o corpo para fazer guerra, né, sobre uma coisa e outra dentro da sociedade, né? E quando nós tomamos o corpo por um ato inconsciente, por exemplo, eles vai fazer guerra contra o poder público, né? Eles vai falar que o político não presta e tal, usando os seus corpos emocionais. Eles geralmente não entenderão o que nem que ele está nem que ele está dizendo e nem que a outras pessoas possa dizer, ok? E nem o que representa o poder público diretamente, certo? Entenda isso. A forma de ser é o estado consciente da vida. Então, entendemos que a espada de dois gumes representa o estado consciente nosso interior, que é espiritual, e representa um fruto no exterior, que também são espiritual. O nosso corpo emocional é uma centraliza que vai dividir essa espada, que são coisas espirituais e que não são corpo, não representam o corpo emocional diretamente. Tudo se torna treva. A única coisa que pode representar o nosso corpo emocional é a consciência da vida, uma palavra única para um corpo único, representando a sua realização com o seu corpo emocional diretamente. Quando você não fala mentira, você não cria um corpo expressivo negado, então você tem essa forma de você se realizar. Ela se aplica à individualidade de cada corpo em específico, porque cada corpo em específico tem as suas responsabilidades de fazer uma relatividade com o tempo sobre a palavra da vida, confessando a verdade na presença do corpo, para que os seus frutos possam ser bons, ok? Entenda isso. Então, a palavra da vida é uma forma de ser, a forma de ser é um estado consciente da vida, e a forma de ter é um estado consciente do corpo, né? O estado consciente do corpo explica o fruto diretamente. Então, mais uma vez, recapitulando, é muito interessante. Então, antes dos nossos corpos emocionais, o que tem na direita é um estado consciente do nosso corpo. E o que tem na esquerda é um estado consciente da vida. Antes da direita, nós temos estado consciente da vida, e na esquerda do corpo, na direita do corpo, nós temos o estado consciente da vida, e na esquerda do corpo, nós temos o estado consciente do corpo. Consciência da vida e consciente do corpo. Veja que isso é uma espiritualidade, ele não está explicando os atos emocionais do corpo, certo? Se eu usar esse ato emocionais aqui eu vou negar a minha sociedade, eu vou negar o meu outro relacionamento, eu vou achar que eu tenho direito, vai vir inveja, medo, vai vir qualquer coisa, qualquer tipo de sentimento do corpo, ele fica desagarrado da nossa raiz, porque muitas das vezes o que nós vamos fazer? Nós vamos usar somente os nossos corpos expressivos para se ter coisa dentro da sociedade, usando sexo e direito, usando sexo e dinheiro. Você compreendeu que o nosso estado consciente da vida é uma espiritualidade e o estado consciente do corpo é também uma espiritualidade? O fruto do corpo é aquilo que nós expressamos dentro da sociedade, aquilo que nós relacionamos, e o fruto da vida é aquela consciência que nós temos em Deus, porque é Deus que vivifica os nossos interiores. Entendam isso, é muito interessante vocês fazerem essa percepção. Aí você vai dizer, e o corpo emocional? Isola ele, porque ele é confusão pura, ele é confusão pura. Você nunca sabe com quem que você está lidando quando é o corpo emocional. Você pode estar lidando com um ato consciente, ele está sendo ideológico. Você pode estar lidando com um ato emocional da pessoa e ela vai gerar essa crise para ser maior que você, menor que você. Ah, a pessoa tem dinheiro, e medo, inveja, tudo. Então vai ser um lado, os corpos emocionais vai ficar na direita, né? E os atos conscientes vai ficar na esquerda, defendendo, fazendo a defesa pública, né? Daquilo que pode ser uma realidade do mundo moderno, né? Quando as pessoas compreender tudo que está sendo dito, ok? É necessário entender esse jugo de Deus, ok? Estes quatro elementos vão explicar o corpo emocional diretamente, sendo o estado consciente do corpo vai explicar o fruto, né? E isto fica fora. Faz a percepção que o fruto, ele fica fora, bem desagarrado do nosso corpo, né?
tudo aquilo que tenha dentro da sociedade, bem desagarrado do nosso corpo, pode ser qualquer coisa, esse fruto pode ser qualquer coisa, ele pode ser qualquer coisa, ele é muito, 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 ele é muito grandioso se você entender dele separado, não entenda ele junto com o corpo não, porque fica muito delicado, ok? Então, sendo o estado consciente do corpo, vai explicar o fruto, isto fica fora, sendo apenas coisas expostas para o tempo, ou para a sociedade, ou para um relacionamento corpo a corpo, naquilo que eu posso estar relacionando a minha esposa, corpo a corpo, eu falo a verdade para ela, ela fala a verdade para mim, ou pode ser uma coisa que eu vou dentro da sociedade, aquilo que eu vou buscar uma faculdade, vou buscar um emprego, né? Pode ser qualquer outra coisa, existe diversidade de formas para você entender deste fruto, ok? Entenda isso. Cada um destes terá a sua forma de relacionar, né? Entenda isso. O espaço explica o pensamento explica o estado consciente do corpo. O estado consciente se divide em dois entendimentos. Então, vamos entender o que é o estado consciente, que explica dois entendimentos. O estado consciente da vida é o estado consciente do corpo. Mais uma vez falando dessa espada de Deus, né? O estado consciente da vida, o estado consciente. O estado, ele representa uma espiritualidade, de que forma a gente estamos se comportando com a nossa vida, nosso ser interior e com os nossos frutos, aquilo que nós estamos manifestando, certo? No tempo da Guerra Fria, a vida vai ficar negada para um corpo expressivo e o corpo expressivo vai ficar negado para a vida, né? Eles vão ficar assim, um oposto do outro, duas nações, e um vai se voltar contra o outro. Essa pessoa aqui vai estar aqui do lado e vai dizer: eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Agora, as pessoas que estão no ato consciente e têm consciente das suas missões, ele nunca vai dizer que está certo, ele vai entender que essa é uma missão. E muitas dessas missões, ela vem com uma delicadeza muito grande, coisas negadas. E muitas das vezes, ela vem com uma grande complexidade muito grande, difícil de vocês compreender. Você vai dizer, olha que loucura. Não, é loucura, muitas das vezes é você lidar com pessoas que não entendam que tudo tem que todas essas coisas tem que levar tem que ser em juízo para que dá um equilíbrio sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então, faça essa percepção, certo, de que o estado consciente da vida é o estado consciente do corpo. De novo, mais uma vez, né? Vamos recapitular para que a gente possa entender isso com mais praticidade, deixar isso bem claro. Eu já falei no contexto acima, estou voltando a repetir e demonstrando, fazendo outra demonstração agora usando o espaço e o pensamento. Vamos lá de novo. Ó, o espaço explica o pensamento, certo? É um tópico para que você se conscientiza. O pensamento explica o estado consciente do corpo. Eu tenho um espaço e do espaço eu tenho um pensamento, do pensamento eu tenho um corpo. O estado consciente se divide em dois entendimentos. Então, nós entendemos que no estado consciente ele representa uma consciência da vida e representa também um fruto. É isso que o contexto está dizendo. Ó, o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, certo? Este ideal neutraliza o corpo emocional diretamente para que a emoção deste corpo não torne uma objeção. Agora sim, né? Depois que você entenda que a sua consciência interior que tudo é uma consciência vivificada por Deus, a sua consciência da vida fica no interior do corpo, e o seu fruto também é uma consciência espiritual, e que você tem uma espada sobre o bem e sobre o mal. Então você neutraliza esse corpo para que você não relacione ele de qualquer jeito. Muitas das vezes, os prejuízos é eles que vão te dar um fruto bom, porque quando você quer ganhar, é a hora que você vai perder. Porque quando você usa a sua forma de ganhar, você vai querer ter coisa a qualquer custo. E ter coisa a qualquer custo, você fica cego dentro da sociedade, dando tiro no escuro e se fadigando, ficando estressado, oprimido, e nada vai para frente, porque você está fazendo as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma. Então,
Para você entender, neutralize esse seu corpo emocional. Entenda que a sua consciência, o estado de consciência da vida está no seu interior e é espiritualidade, e o estado consciente do corpo está no exterior e é um fruto dessa espiritualidade, certo? E o corpo emocional fica no meio, neutralizando todos os seus atos emocionais para que você possa trabalhar a consciência da vida e possa trabalhar os seus frutos da mesma forma, certo? Quando você ativa o seu sistema nervoso, você quer resolver as coisas dentro da sociedade, você quer ganhar dinheiro de qualquer forma, então você não vai fazer nada correto, você vai se complicar dentro da sociedade. Entenda isso. Então, este ideal, vamos voltar de novo. Ó, o estado consciente da vida e o estado consciente do corpo, né? Dois entendimentos, estado consciente da vida e o estado consciente do corpo. O estado consciente da vida representa a consciência do nosso interior e o estado consciente do corpo representa o nosso fruto, aquilo que tenha dentro da sociedade, né? Todos os tipos de relacionamentos sociais que tem dentro da sociedade. Este ideal neutraliza o corpo emocional diretamente, depois que você entendeu o que é uma espiritualidade interior, espiritualidade no exterior. Este ideal neutraliza o corpo emocional diretamente para que a emoção deste corpo não se torne uma objeção, certo? Isto forma uma igualdade ao relacionar outro corpo, né, a outro corpo, ao corpo do outro. Então, isto forma uma igualdade ao relacionar o corpo do outro, né? Quando eu entendo que tudo é espiritualidade, eu vou usar os meus corpos, vou produzir, vou fazer as coisas tudo no meu espaço, consciente, determinando coisas que é para mim. Quando eu quero relacionar isso a outra pessoa, eu arrumo uma parceira, vou casar, né? Faço uma planos, um frutos objetivo unificado, junto com a esposa e tal, e tudo vai ficar um só. Aí o meu corpo e o dela vão usar somente a nossa forma de ser para dar um relacionamento, para que eu respeite o espaço dela, para que ela respeite o meu espaço. Dentro do relacionamento, ela é a nossa forma de ser. A nossa forma de ser é o respeito que nós temos pelas nossas esposas, é o respeito que a esposa tem por nós. E os planos objetivos vai representar sempre um fruto fora de nossos corpos. Nada que seja objetivo pode entrar dentro do nosso corpo, porque senão nós transforma ele em treva. Entenda isso. Quando você usa o seu cérebro diretamente para se ter coisa a qualquer custo, você vai transformar o seu corpo em treva, em prostituição, qualquer coisa que vocês queiram entender, vocês vai adulterar suas expressões, vai adulterar os seus relacionamentos, vai adulterar tudo, nada dentro do corpo emocional. Esse corpo emocional, ele é muito perigoso, ele tem que ficar neutro, você não pode relacionar ele de qualquer jeito. Ele é muito bom para quando você entende de si mesmo, o estado consciente da sua vida, certo? E quando você relaciona isso a outras pessoas, você tem que relacionar com cuidado, fazendo a percepção do fruto, fazendo a percepção dos relacionamentos que são diferentes, certo? O relacionamento corpo a corpo é a forma de ser. Os planos objetivos pode até representar uma união, a unificação das duas pessoas que estão se relacionando, pode representar um negócio, tem várias possibilidades de vocês entender deste relacionamento, certo? Isto forma uma igualdade ao relacionar o corpo do outro, né? Então, este ideal de neutralizar o corpo emocional diretamente para que a emoção deste corpo não se torne uma objeção. Isto forma uma igualdade ao relacionar outro corpo e para que este estado emocional do corpo não faça objeção contra outro corpo. Quando é que, se você olha para uma pessoa, você faz uma negação do corpo da pessoa, a pessoa tem muito dinheiro, eu fico com uma inveja. Então, eu estou negando quem eu sou, estou negando quem a pessoa é por causa de objeto. Eu estou relacionando o corpo dela diretamente. Isso é uma crise que você está relacionando à pessoa, certo? Nada no corpo pode ser tratado como objeto, nada dentro do corpo pode tratar. Os nossos frutos são os espirituais, eles são objetivos, eles são relativos ao tempo, eles se perdem. Entenda isso. E que nesta causa, esta objeção vai se transformar em
objeção pessoal, oposto de outro corpo emocional, né? Você está contra o corpo emocional da pessoa, só mesmo para invejá-la, para ter as coisas objetivas que ela já conquistou e tal, qualquer coisa. Isso vai trazer treva para você, que é o mentor deste corpo, está relacionando crise, você está relacionando incapacidade de você resolver a sua vida, você está desacreditando naquilo que Deus pode acrescentar na sua vida. Então, isso tudo você vai só absorver crise, certo? Tudo que vocês queira relacionar, neutraliza as emoções do corpo e relaciona tudo lá fora. Aí como é que você vai fazer isso? Vai à luta, trabalhe, estude, faça alguma coisa, produza o seu fruto independente até então, certo? Vai fazendo isso tudo de uma forma independente, olha para a sua vida, vai fazer um exercício físico, vai fazer uma academia, qualquer coisa que você foque na sua vida, né? Para de ficar vendo notícias na mídias sociais, muitas coisas aí, né? Até mesmo essas coisas negadas aí de ideologia, deixa vocês muito complexos. É muito claro vocês lidar direto com aquilo que eu estou te dando aqui, tudo bem claro, bem expressivo, para que você possa ter consciência. Nada que vocês não podem entender, ok? Isto explica que, para que o relacionamento dê certo, eu tenho por obrigação estabilizar o ato emotivo do meu corpo, estabilizar ele, sabe? Eu deixo ele bem estabilizado. Eu faço a percepção daquilo que é a minha vida, aquilo que é a minha consciência interior, e vou produzindo os meus frutos de uma forma independente, independente, faça isso uma independência, certo? As pessoas podem até falar, você é egoísta, aquilo lá, mas você, seu fruto está sendo independente, seu corpo também é dependente, então tudo vai ficar, a sua forma de ter vai ficar muito boa, muito agradável, certo? E logo quando você estiver sendo produtivo, então você não vai ter inimigo, você vai ter admiradores, né? Que hoje, dessa forma, eles amam as pessoas que têm que têm dinheiro, né? Entenda isso, e eles vão começar a te admirar, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Mas não faça isso pelas pessoas, faça isso por você mesmo, certo? Focando em você, porque à medida da forma que você faça isso por outra pessoa, você também vai, é, sei lá, você vai ter um mau relacionamento na hora que você for relacionar outra pessoa, as trevas vai entrar e você não vai perceber, porque ela vem na calada, ela não te explica quando ela está te tomando, você não vai conseguir fazer a percepção. Cada um tem que cuidar do seu espaço e fazer isso com bastante cuidado, com bastante carinho, para que você não invada o espaço do outro e nem permita que outras pessoas invadem seu espaço. À medida da forma que vocês deixam uma brecha, as trevas vêm entrando nos seus corpos sem você perceber. Entenda isso. Então, esta isto explica que, para que o relacionamento dê certo, eu tenho por obrigação estabilizar o ato emotivo do corpo e conhecendo e fazendo conhecer que este é o sentimento único e que representa a vida de cada consciência habitada em específico, certo? Essa vida que está no habitado nosso interior, ele dá muito para nossos frutos de uma forma independente, certo? É muito ruim. Qualquer coisa que você faz hoje de sociedade, de qualquer coisa, isso deixa você frágil, certo? E para ficar sustentando o sistema capitalista, é só um tópico só. Muitas das vezes fica muito independente nesse tempo. Entenda isso. Até você achar pessoas honestas que falem a verdade, certo? E que confessem a verdade, que amam o reino de Deus e que não menta para as pessoas. Hoje é muito complicado vocês acharem pessoas honestas e verdadeiras dentro da sociedade, né? Só olhar aí dentro da sociedade. Tudo representa uma guerra, é uma guerra fria, né? O lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo, ambos são espiritualidade, certo? Os nossos corpos emocionais só fica como vítima dessas ideias, certo? Aí a pessoa morra, a pessoa mata, tudo por causa de dinheiro e sexo. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo só se você estiver entendido. Se não entendeu, eu não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, ok?
Treine os seus corpos expressivos a ser mais forte com esse blog diário. E para isso eu deixo uma playlist no card, certo? O Diabo Assediou em Mim. Faça esse trabalho para que os seus corpos expressivos fiquem fortes. E se inscreva nesse canal, só se vocês entenderam, se for uma coisa bem explicativa, fala assim, nossa, ficou tudo bem claro. E se você está entendendo dessa forma, então você se inscreva nesse canal, acompanhe, não deixe de estar acompanhando tudo que está sendo dito. Muitas coisas vão ficar bem claras nas suas consciências, então você vai entender aquilo que é de Deus, aquilo que é do homem, tudo vai ficar tudo separado e vocês não terão dúvida de nada, ok? Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante. Obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.